Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. Aloísio Aldo da Silva Júnior, Subprocurador-Geral do Trabalho, seja bem-vindo. Senhores advogados, senhores servidores, ilustres estudantes aqui presentes, e declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Muito bem, vamos iniciar então com o processo de preferência. Vamos ao pregão do primeiro processo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 20.323, dígito 97 de 2017, em que são partes Merck Sharp e Dome Farmacêutica LTDA e Juliano Silva Rosa. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se aqui de recurso ordinário em ação rescisória, em que a empresa pretende a rescisão de decisão que, interpretando o artigo 62.1 da CLT, entendeu que o promotor o vendedor propagandista de indústria farmacêutica não estava enquadrado na exceção do referido artigo por haver possibilidade de controle indireto. Em síntese, senhor presidente, com um arrimo aqui na súmula 410 desta Corte, que proíbe em ação rescisória por violação à disposição de lei o reexame de fatos e provas, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso ordinário. É o voto. Com a palavra, doutor Daniel Domingues Chiotti. Com procuração nos autos, excelência. Senhor presidente, excelentíssimos ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público, a questão que se coloca aqui, como bem pontuada pelo excelentíssimo senhor relator, diz respeito à situação dos propagandistas de produtos farmacêuticos, esses profissionais que visitam os médicos e que exercem suas atividades de forma eminentemente externa. Tenho certeza que vossas excelências já se depararam com esse tipo de profissional em consultórios médicos. O primeiro ponto que trazemos aqui é que, com todas as vênias ao posicionamento de sua excelência, o relator, não estamos aqui a discutir fatos ou provas e nem pretendendo a revisão de uma matéria fática através da via estreita da ação rescisória. O que se discute aqui, unicamente, é a lesão do artigo 62 da CLT, no inciso 1, a partir de um elemento que foi considerado para afastar sua aplicação, que não está no texto legal. O corte rescisório perseguido, ele tem relação unicamente com a discussão possibilidade de controle e incompatibilidade de controle. O artigo 62, no seu inciso 1 da CLT, ele é muito incisivo ao estabelecer que estão excepcionados do regime de controle de jornada os profissionais que exercem atividades incompatíveis com o controle de jornada. A expressão escolhida pelo legislador foi incompatibilidade. E o que fez a decisão rescindenda? Afastou a aplicação do artigo 62 da CLT,
adotando por critério o elemento impossibilidade de controle. A decisão rescindenda, ela diz o seguinte: a possibilidade de controle de jornada, mesmo que indireta, desautoriza o enquadramento do empregado na hipótese do artigo 62.1 da CLT. Não obstante, ainda que os mecanismos de controle de jornada acima listados não se prestem a controlar efetivamente a jornada de trabalho, eles demonstram ser possível a fiscalização de horário, se assim desejasse a reclamada proceder. Ou seja, a partir da possibilidade, afastou-se a aplicação do artigo 62. E a discussão que trago aqui é: incompatível, que foi a expressão adotada pela legislação, é o mesmo que impossível? Nós caminhamos, por conta dessa decisão, para uma teratologia que simplesmente elevou a remuneração do trabalhador para R$30 mil. Nós estamos falando de uma condenação aqui que chegou a 1.800.000, por quê? Disse que a empresa teria possibilidade de controlar e não fez. Na prática, exige-se que se apresentem os cartões de ponto, e eu não tenho, por óbvio, porque eu não controlei, então acolhe-se a jornada da inicial. Vossas Excelências já estão acostumados a me receber em gabinete, sempre de forma muito gentil, sempre com essa história dos propagandistas. E, no mais das vezes, o que me deparo? Com jornadas que vão das 7 às 23, das 7 às 10 da noite. A CLT não fala em nenhum momento em impossibilidade como elemento para afastar a aplicação do artigo 62. O ministro Rider Nogueira de Brito, hoje advogado, já esteve diversas vezes nessa tribuna também, trabalhando em assuntos desse, e ele diz: não existem atividades que sejam impossíveis de serem controladas. Todas as atividades são possíveis de serem controladas. Não importa se é um caminhoneiro, se é um mergulhador, um paraquedista, um astronauta. Basta ter uma pessoa do lado apontando o horário dele e a gente chega ao conceito de possibilidade. Todas as atividades são possíveis de serem controladas. Se eu adoto o critério possibilidade, eu torno o artigo 62, inciso 1, letra morta. Porque eu nunca vou ter uma atividade que se enquadre ali, porque todas são possíveis de serem controladas. E a do propagandista, de fato, ela é possível. O que eu discuto aqui é se é compatível um propagandista que exerce atividade eminentemente externa, o tempo todo está prestando contas das suas atividades, ou ter uma pessoa que o acompanhe 24 horas por dia para saber o que ele está fazendo. É isso. Eu não estou trazendo nenhum elemento de fato ou de prova que não esteja no acordo. Eu estou me limitando à expressão que foi adotada pela decisão rescindenda para indicar que ela violou o artigo 62, inciso 1, quando afastou a sua aplicação a partir de um elemento não previsto em lei. O efeito prático que a gente tem dessas decisões que estão adotando a possibilidade como critério para afastar a aplicação do artigo 62 é que toda atividade é considerada possível de ser controlada. E na medida em que o tribunal afasta a aplicação de um artigo, a partir de um elemento que não está previsto na sua redação, sem declará-lo inconstitucional e por um órgão fracionário, aflora aí uma outra discussão. A ofensa do princípio da reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição. Posso afastar a aplicação de um dispositivo legal com base em um elemento que não foi trazido pelo legislador como critério definidor da exceção, sem declará-la inconstitucional? Isto, com todas as vênias, não esbarra essa discussão na súmula 410 dessa corte, revela uma ofensa direta à literalidade do artigo 62, inciso 1, conduzindo para essa condenação de uma remuneração que foi fixada em R$30 mil mensais, pelos 5 anos de trabalho. Ofende o artigo 97 da Constituição e contraria o contido na súmula vinculante 10 do Supremo. É nesse sentido que vem a pretensão de corte rescisório.
Eu não estou aqui a debater se houve ou não houve o controle direto ou indireto, se era possível ou não era possível, porque de fato é. De fato é. Basta querer. A discussão é se é compatível, se faz sentido para o negócio, se faz sentido para a atividade, se faz sentido para o próprio desempenho da profissão de propagandista, o controle de jornada. Por isso, com todas as vênias ao posicionamento de Sua Excelência, o ministro Alexandre Luiz Ramos, é que a empresa insiste aqui no conhecimento e no provimento do seu recurso ordinário, para que seja julgada procedente a pretensão de corte rescisório, proferindo-se novo julgamento da questão e reconhecendo o enquadramento jurídico do profissional no artigo 62 da CLT, no inciso 1, e para julgar improcedente a pretensão de horas extras. É o que tinha a dizer, Excelências. A palavra ao relator. Senhor presidente, senhores ministros, primeiramente agradeço a sustentação oral que traz mais luzes aqui para esse tema, que é um tema corrente, de fato, na prática judiciária, mas eu peço vênia, senhor presidente, a sustentação oral para manter o voto, porque aqui me parece que, em primeiro lugar, o acórdão rescindendo não afastou a aplicação do artigo 62, seja de forma direta, seja de forma oblíqua. Ao contrário, partindo do referido dispositivo legal, o Tribunal Regional da 4ª Região, interpretando o seu texto, e aí exatamente o que traz da tribuna é isso, é saber se incompatibilidade é o mesmo que possibilidade, mas a partir de uma interpretação legítima, o regional não fez uma especulação abstrata, em tese, da possibilidade de controle. Partiu exatamente do acervo probatório, registrando no acórdão que havia, efetivamente, não só do ponto de vista da possibilidade abstrata, controle da jornada de trabalho do reclamante, porque havia roteiro diário de visitas, a previsão de pontos de encontro, a prévia submissão ou, no mínimo, justificação de qualquer alteração do roteiro, a fixação no número mínimo de visitas, enfim, e ainda o aparato tecnológico que é típico desse segmento, porque, inclusive, responde para agências reguladoras, inclusive no que tange a identificação de consumo dos produtos divulgados pela localização, né? Esse é um assunto que recebe da agência reguladora uma atenção muito, muito especial. Então, o que fez o tribunal? A partir desse acervo probatório, entendeu que não seria uma mera escolha da empresa em adotar ou não o controle de jornada, porque entendeu aqui que era compatível com o trabalho desempenhado, ou seja, o que significa? Que pode coexistir esse tipo de atividade que não é desenvolvida dentro do estabelecimento da empresa com o controle de jornada, seja, né, pelos aparatos tecnológicos, seja pela lista de visitas já previamente definidas, seja pelo registro nos aparatos tecnológicos do início e do final de cada visita, seja pela intervenção da supervisão, né, de forma aleatória, enfim. Então, era compatível, ou seja, poderia coexistir esse tipo de atividade com o controle de jornada, e entendendo aqui que o artigo 62, tanto no trabalho externo como no trabalho de gestão, significam excepcionalidades, e aí o tribunal fez essa interpretação. Então, em primeiro lugar, senhor presidente, repito que não houve aqui negativa de aplicação, e segundo, o tribunal fez uma interpretação do referido dispositivo a partir do acervo probatório. E é nesse sentido que, pedindo mais uma vez vênia a sustentação oral, eu mantenho o voto, porque entender de forma diversa dependeria exatamente de revolver esse processo de subsunção que foi feito dos fatos que emergem do caderno probatório com uma possível e legítima interpretação do referido dispositivo. E ressalto que, evidentemente, se o tema fosse trazido em recurso de revista, talvez a possibilidade de uma solução diferente fosse mais abrangente, mas na via estreita aqui da ação rescisória, me parece que ainda que não se concorde ou que se tenha ressalvas
quanto à adequação e à justiça feita pelo acordo rescindendo, não há como se proceder ao corte rescisório. É o voto, então, Excelência. Senhores ministros. Senhor presidente. Ministro Alexandre Agra. É muito brilhante a sustentação. O outro advogado está de parabéns. Que nos oferece aqui, realmente, a possibilidade de discutir em concreto essa situação, a fim de se verificar se a decisão a qual ela contém algum vício referente à violação, referente à lei, à aplicação da lei, a fim de que nós possamos aqui velar pelo cumprimento do direito objetivo. A situação é bastante interessante. Eu não havia atinado para esse processo no momento em que eu observei as planilhas, e realmente a decisão regional ela traz uma situação interessante, onde ela diz: não obstante, ainda que os mecanismos de controle de jornada acima listados não se prestem a controlar efetivamente a jornada do trabalhador, eles demonstram ser possível a fiscalização do horário, se assim desejasse a reclamada proceder, ou seja, ficou no terreno, aparentemente, da suposição. Mas, verificando o que diz a lei, o artigo 62, e é esse o direito objetivo que nós devemos velar pela aplicação, ele estabelece que não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, a situação não diz respeito ao fato se havia ou não possibilidade de controle, e sim se há ou não compatibilidade de que esse serviço, de que essa atividade externa seja inerente à fixação de horário de trabalho, ou seja, se existe compatibilidade entre as duas coisas. Bom, diante disso, o que disse o regional é que era compatível. Então, a pergunta a ser feita é se era incompatível ou se era compatível. É isso que diz a lei. Respondendo à lei, disse o regional, é compatível. Então, num primeiro momento, a interpretação a ser feita me parece que é essa. Agora, se havia ou não, de fato, o controle, e se esse controle era realizado por meio indireto, se era realizado através de roteiros pré-estabelecidos, se era realizado através de meios tecnológicos, isso é questão de prova. É o segundo momento. É o momento se havia ou não possibilidade de controle. Então, o que disse o regional? Havia possibilidade de controle. Nesse caso, então, nós estamos diante, de acordo com o que estabelece o artigo 62.2, de um empregado que exerce atividade externa compatível com o controle de jornada. Então, me parece que foi essa a interpretação dada pelo tribunal, e, diante desta interpretação, eu não vejo realmente nenhum vício. E acompanho, pedindo vênia, o voto do doutor relator. Ministra Adelaide. Senhor presidente, quero parabenizar o doutor Daniel Chiodi pela brilhante sustentação. Nós já conhecemos o competente trabalho, e eu pude analisar, porque Vossa Senhoria destacou para uma audiência no meu gabinete para entrega de memoriais, embora não tenha podido vir, me possibilitou examinar. E existe aqui o registro que está as folhas 35 do voto, de que a empresa trouxe com a defesa o contrato de trabalho, onde consta que ele foi contratado para trabalhar 8 horas por dia e 44 horas diárias. E aí eu preciso concordar com o doutor relator, o ministro Alexandre, que, na via estreita da rescisória, realmente nós estamos adstritos, estamos restritos, e em outro recurso, com maior amplitude, talvez fosse possível revisar, mas na via estreita da rescisória, eu peço vênia ao doutor Daniel Chiodi
parabenizo novamente pelo brilhante trabalho e acompanho o relator. Ministro Douglas, manifestamos. Senhor presidente, eu ia fazer registros, mas tudo já foi dito, apenas subscrevo os elogios à sustentação oral. Eu acrescentaria, senhores ministros, a súmula 83, porque o que eu ouvi da tribuna, a todo momento, o ilustre advogado entendendo que o tribunal deu uma interpretação equivocada ao texto de lei. Então, eu diria, ainda que se pudesse superar a súmula 410, nós barraríamos na súmula 83, que trata exatamente do corte rescisório de matéria infraconstitucional. No seu item 1, diz: não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional e interpretação controvertida nos tribunais. E parece que foi esta a alegação da tribuna. Item 2, o marco divisor quanto a ser ou não controvertido nos tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão na orientação jurisprudencial do TST da matéria discutida. Não me consta que o tribunal tenha afirmado qualquer tese a respeito da matéria posta na ação rescisória, na tese de violação do artigo 62(1) da CLT, que tenha sido objeto de orientação judicial ou de súmula. Portanto, ainda que se pudesse superar a súmula 410, nós esbarraríamos na 83, porque uma má aplicação, uma má interpretação de norma infraconstitucional não seria possível, nesta hipótese, autorizar o corte rescisório. Então, com esse acréscimo de fundamento, eu também acompanho o relator e proclamo que a unanimidade negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Assim se decide. Sustentou o doutor Daniel Domingos Schiotti. Pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 210, dígito 32, de 2016, em que são partes Banco Mercantil do Brasil S.A. e Eurípides Pinto Moraes. Estão inscritos o doutor Roberto Freitas Pessoa e o doutor Pablo de Araújo Oliveira. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente. Este é aquele caso que nós, há 2 semanas atrás, chamamos à ordem para que fosse reincluído em pauta e a fim de que nós pudéssemos complementar o julgamento do presente recurso ordinário, que foi interposto contra o acórdão lavrado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da presente ação rescisória. Vossas Excelências vão se recordar, este é um caso curioso, extremamente interessante do ponto de vista técnico, na medida em que nos coube definir qual das coisas julgadas que deveriam prevalecer para efeito de apuração de um dos objetos da condenação, precisamente a chamada multa dissidial. Aqui, a controvérsia se estabeleceu em torno da base de cálculo dessa multa, se seria a remuneração do trabalhador exequente ou se seria apenas o salário base. E, por um julgamento que não foi unânime, tivemos 2 votos vencidos, entendeu a Corte, por prover o recurso, prover em parte o recurso do autor, o Banco Mercantil do Brasil, e determinar a retificação da base de cálculo da multa em questão. Ocorre que vários foram os capítulos do recurso ordinário interposto, tanto pelo autor quanto pelo réu. O recurso do autor nos devolveu à cognição 4 temas, e o recurso do réu trouxe 3 questões, 3 temas. A ministra relatora, a ministra Adelaide, votava no sentido do desprovimento do recurso ordinário do autor e eu dissenti de Sua Excelência apenas nesse aspecto da multa dissidial. Como o caso envolvia muitas questões, não houve enfrentamento em sessão sobre os efeitos que adviriam do provimento parcial do recurso em relação aos honorários
advocatícios sucumbenciais. Por esse motivo, presidente, e como disse na sessão há 2 semanas atrás, me pareceu conveniente e oportuno que reincluíssemos o feito em pauta para que pudéssemos dimensionar, então, os efeitos sobre a verba honorária em razão do provimento parcial do recurso do autor. E, nesse sentido, eu estou, no voto que está na tela, reprisando todos os capítulos da decisão, inicialmente capítulos resolvidos por unanimidade, tais como propostos no voto condutor, e em relação ao capítulo alusivo aos honorários, que é o item 3 da ementa, eu estou submetendo, então, ao colegiado a seguinte solução. Na forma do artigo 86 do CPC de 2015, em face do decidido, condena-se o autor e o réu ao pagamento de honorários advocatícios. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 85 do referido Código, aspas, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do causídico, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, não é possível precisar a diferença exata da multa decidial que, em face do decidido nesta ação rescisória, deverá ser reduzida na nova liquidação de sentença. Essa dificuldade ocorre porque estava em discussão, no feito primitivo, não apenas a base de cálculo da referida multa, que foi aqui examinada, mas também a data inicial de sua contagem. Com base nos parâmetros indicados no demonstrativo de evolução salarial do réu, anexado aos autos, observa-se que o salário do réu correspondia aproximadamente a 30% de sua remuneração. Nesse cenário, atentando-se ao disposto na lei e à modificação que se impõe à conta de liquidação, são devidos honorários advocatícios na proporção de 70% para o patrono do autor e 30% para o advogado do réu, fixada a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa. Como a Corte Regional deferiu ao réu o benefício da justiça gratuita, matéria não impugnada no recurso ordinário do autor, a exigibilidade da verba honorária devida fica suspensa por 5 anos, na forma do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6º, parágrafos também 2º e 3º do novo Código de Processo Civil. Em síntese, presidente, no capítulo que me parece remanescente de decisão colegiada, é essa a solução que submeto a Vossa Excelência e aos demais integrantes deste colegiado. Muito bem. Senhores ministros, alguma divergência, algum esclarecimento? Eu apenas quero comunicar aos seus advogados que não é a hipótese de sustentação, é apenas a complementação. A sustentação é feita numa única oportunidade, na forma do artigo 161 do Regimento Interno. Ministro Alexandre. Senhor presidente, eu tenho um voto exatamente nesse sentido, com relação a essa divisão dos honorários, essa proporcionalidade. Eu depois encaminho ao ministro Douglas, pode ser interessante como precedente citar. Muito bem. Então, a decisão é unânime, nós temos o voto do relator, consignando a presença dos doutores Roberto Freitas Pessoa e Pablo de Araújo Oliveira. Assim se decide, notas degravadas ao ministro relator. Prosseguindo, pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 185, dígito 24, de 2013, em que são partes Banco do Brasil, S.A., e Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região e outros. Doutor Giovanni, não é que está na tribuna? Sim, excelência. Pelo Banco do Brasil, também. Com a palavra, relator. Inicialmente, eu cumprimento aqui também os alunos aqui presentes, também me associo aos cumprimentos registrados ao ministro Aloysio, e também gostaria de fazer uma pequena referência em relação à sustentação oral, à sustentação anterior ao procurador que aqui sustentou. Bom, senhor presidente, esse é um recurso ordinário em ação rescisória que envolve uma ação coletiva que já está em fase de execução no interior do estado da Bahia. O Banco do Brasil, que recorre, ele pediu
concessão de efeito suspensivo ao seu recurso ordinário, o que o indeferia na condição de relatora. E dessa decisão houve, inclusive, agravo regimental. Considerando a relevância da discussão dos valores envolvidos na controvérsia, mesmo porque o processo subjacente é uma ação coletiva, mesmo porque há necessidade de dar sentença jurídica até mesmo aos equentes no processo matriz, fiz o possível para trazer o julgamento, trazer aqui o mérito do próprio recurso o mais rapidamente possível. Eu sei que nós temos muitos processos, eu tenho muitos processos ainda conclusos, mas considerando a relevância, na medida do possível, quando há agravo regimental, até para que se possa decidir no mesmo, na mesma oportunidade. E também, por isso, esclareço que, depois da inclusão do processo em pauta, o Banco do Brasil apresentou um agravo interno, né? Que está nos autos. Então, eu decidi manter o processo em pauta, porque eu tenho uma convicção já formada quanto ao mérito do recurso. No caso que nós estamos a examinar, constou do acórdão rescindendo, que ficou, abro aspas, evidenciada a existência de regulamento do Banco do Brasil, espelhado em diretriz de cláusula de acordo coletivo que assegurou a todos os empregados que exerciam os cargos comissionados a partir de 1º de dezembro de 92, o cumprimento de jornada normal não superior a 6 horas diárias, fecho aspas. Então, assim, considerando este quadro fático que está retratado na decisão rescindenda, eu concluo que é inviável a pretensão desconstitutiva calcadas nos dispositivos de lei indicados, quer em razão do óbice da súmula 410, quer em virtude de compreensão da súmula 298, ambas do Tribunal Superior do Trabalho. Pelo que extraio do acórdão rescindendo, no processo matriz, o próprio banco reconheceu que a jornada de apenas 6 horas para empregados com cargo de chefia foi integrada ao regulamento interno da empresa. Por isso, eu não vejo ofensa aos artigos 5º, 36, 7º, 26 da Constituição Federal, 62 e 224, parágrafo 2º da CLT. Também entendo concluir que não há que se falar em erro de fato, uma vez que a conclusão acerca da existência de norma interna vigente desde 92, que assegurou a jornada de 6 horas diárias para os exercentes de cargo de confiança, decorreu exatamente do exame das provas trazidas ao processo matriz. Neste caso, aplico o óbice da OJ 136, dessa SDI. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência já assentou que a condenação a pagamento em ação rescisória ajuizada na Justiça do Trabalho decorre de mera sucumbência. Então, incidência da súmula 219, 2 e 4 do TST. Assim, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso ordinário e considero, a prevalecer meu voto, considero prejudicado o julgamento do agravo. Doutor Giovanni. Pelo uso da palavra, excelência, por favor. O tempo regimental de 10 minutos, doutor. Senhor presidente e demais integrantes desta egrégia de subseção, realmente, como bem salientou a excelentíssima senhora relatora, a questão aqui que enseja esse corte rescisório é justamente essa premissa, no entender do banco falsa, de que existiria um regulamento em que o banco assegura ou assegurava a jornada de 6 horas para os seus funcionários ocupantes de cargos comissionados. Encontra-se devidamente, nesse sentido, encontra-se devidamente incontroverso nos autos que, referida à vença, essa jornada fixada, então, em 6 horas, foi feita de modo precário, provisório, condicionado a um estudo com a participação, inclusive, dos sindicalistas, das entidades sindicais, a fim de que, no futuro e após ultimados esses estudos, fossem
equacionado a nova estrutura de plano de cargos comissionados do Banco do Brasil. Consta, referida cláusula, no ACT de 92 a 93, na cláusula 40ª, assim como no ACT seguinte, de 93 a 94. E a situação ela perdurou até 30 de 6 de 96, quando o banco efetivamente implementou, equacionou essa estrutura funcional de seus funcionários. Essa estruturação, esse novo plano de cargo e salário, ele foi feito, como dito, em função e até em atendimento e em conformidade com o que restou ajustado com os sindicalistas. E, nesse ponto, entende o banco que resiste o erro de fato, porque, na ação matriz, o sindicato trouxe como causa de pedir um fato, uma premissa inexistente, de que o banco teria incrementado, adicionado em seu regulamento, o assegurado direito aos seus comissionados de que a jornada seria de 6 horas. Essa questão, repito, ela foi feita de forma precária e provisória e condicionada à finalização dos estudos para fim de adequar a estrutura funcional de seus funcionários ocupantes de cargos comissionados. Tá? Cabe ressaltar também que essa questão do caráter provisório dessa remuneração, dessa jornada laboral de 6 horas, ela é uma premissa fática não discutida pelo sindicato na ocasião. É uma situação que ela foi anuída, foi concordada com o sindicato. Daí, então, entende o banco que o corte, o rescisório do banco, ele insiste na existência desse erro de fato porque tomou como verdade uma premissa que não existe. Daí existindo a violação ao artigo 7º, 26 da Constituição, daí incorrendo na violação do ato jurídico perfeito, daí incorrendo na infração à autonomia da vontade das partes. E daí a incidência da súmula 277 do TST, segundo o qual a norma coletiva ela tem vigência pelo prazo respectivo. Bom, em 30/6, como dito, o banco ele implementou, então, a sua nova estrutura para os cargos comissionados, na qual ele criou alguns cargos de 6 horas e ampliou a jornada de outros, ampliando também a remuneração desses cargos. Sendo que, desde então, o sindicato, não só ciente, mas anuente com essa condição, ou com essa situação, com essa alteração na estrutura funcional dos cargos do banco, ele, somente após decorridos 11 anos, é que ele veio ajuizar essa ação, pleiteando a jornada, a 7ª e 8ª, sobre jornada desses funcionários. Então, é inconcebível, no entender do banco, que o acordo recidendo não tenha declarado a prescrição total deste pleito, já que se trata de essa suposta lesão de um ato único empresarial, incorrendo assim na prescrição total, conforme estipula e segundo ditamos da súmula 294 do TST, daí resultando também na violação ao artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Assim, excelência, com todas as vênias e ao posicionamento da excelentíssima senhora ministra relatora, o banco pugna pelo provimento do seu recurso ordinário. Obrigado. Com a palavra a relatora. Ministra Marilena, senhor presidente, nós estamos aqui na ação rescisória, também me valendo do debate realizado no processo em que foi relator e ministro Alexandre. Aqui nós não estamos... a via é estreita no caso, e nós não estamos aqui a discutir a validade da norma coletiva, nós estamos... o que se discute, o que foi discutido, o que foi afirmado, foi a inclusão no regulamento interno. Agora, isso aqui não é motivo, não há, no meu ponto de vista, como já dito, nenhuma infringência à lei e tampouco a existência de erro de fato, que são os 2 fundamentos da ação rescisória. Eu mantenho meu voto, senhor presidente. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, essa questão me parece que já foi muito discutida e devidamente decidida na SDI 1. Né? É aquela situação em que havia uma norma contratual, inclusive com anotação na carteira de trabalho, a respeito do horário, etc.,
e que depois veio uma norma coletiva substituí-la e extinguir o direito relacionado a isso. Mas, se a norma era contratual, a questão ficava no terreno do descumprimento do pactuado e não da prescrição total. Aquilo que servia para o quinquênio serve também para essa mesma situação. Então, me parece que a questão é exatamente essa, que não seria a situação de um ato único, demandando a prescrição total, porque haveria descumprimento do pactuado, não seria propriamente uma alteração, e, por conta do descumprimento desse pactuado, como demonstra a douta relatora, não teria havido erro de fato, e sim uma interpretação dos fatos de acordo com a jurisprudência pacificada, inclusive pela SDI 1. Por tais razões, senhor presidente, salvo o melhor juízo, eu acompanho o voto da douta relatora. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto da relatora, sustentou o doutor Giovanni Simão da Silva. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1034, dígito 43, de 2017, que são partes Banco do Brasil, S.A. e Beatriz Suchodolac. Está inscrita a doutora Cíntia Roberta, com a palavra, relator. Senhor presidente, senhores ministros, é o caso aqui de recurso ordinário em mandado de segurança, que diz respeito aqui a um ato coator que defere pedido de tutela antecipada, referente aqui ao restabelecimento de gratificação de função recebida por mais de 10 anos e a reversão do empregado sem justo motivo ao cargo efetivo. Eu estou propondo aqui a subseção, senhor presidente, o conhecimento e não provimento do recurso. Senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença da doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes pela recorrida. Grata, excelência. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 312, dígito 09, de 2017, em que são partes Banco do Brasil, S.A. e Marcelo Batistella Carvalho. Está inscrito o doutor Giovanni. Com a palavra, ministra Adelaide, não é? Presidente, recurso ordinário do litisconsorte passivo necessário, mandado de segurança, ato coator, quem deferiu pedido de antecipação de tutela, restabelecimento da remuneração com percebimento de gratificação recebida por mais de 12 anos, princípio da irredutibilidade salarial e ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Essa é a hipótese em que o mandado de segurança impugna especificamente ato quem deferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual visava a declaração de nulidade da alteração contratual quanto à função ocupada e o restabelecimento da remuneração nos moldes anteriores. Constatado que as parcelas pagas ao impetrante como gratificação de função, percebidas habitualmente por mais de 12 anos durante o exercício do cargo de assistente A, ainda que este tenha sido desnaturado como de confiança nos moldes do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, por meio de decisão judicial, integra o patrimônio jurídico e econômico do trabalhador, tendo em vista o já referido princípio da estabilidade financeira. Aplica-se à espécie, por analogia, a súmula 372, inciso 1, do Tribunal Superior do Trabalho. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Doutor Giovanni, pretende sustentar? Gostaria de fazer uso da palavra, excelência. Tempo regimental, doutor. Senhor presidente, o banco ele tem plena consciência do posicionamento dessa subseção em relação a essa questão da 372, manutenção do nível remuneratório e tudo mais. Só que o caso aqui ele tem umas particularidades que eu gostaria de trazer à apreciação dos ilustres integrantes desse colegiado. A questão é que ela envolve dois pontos essenciais. Primeiramente, é que essa alteração ela veio no bojo do plano de funções do banco, implementado em 2013,
a respeito do qual o TST já tem posição conhecida de validade e de licitude dessa alteração, entendeu? E só para relembrar em que o banco, a partir daquela data, daquele ano, ele estipulou dois níveis de funções, a função gratificada de 6 horas e a função de confiança de 8. E esse funcionário aqui, em questão, ele fez a opção deliberada por uma dessas funções. Então, assim, existe uma manifestação de vontade. E a segunda é que o plano de funções do banco ele é já chancelado pela Justiça do Trabalho. Então, de modo que, nessa situação em particular, o banco entende que o obreiro não teria cumprido ou não tem, assim, atende os requisitos da Lei 12.000, da Lei do Mandato de Segurança. De modo que o banco, assim, excepcionalmente nesse sentido, ele não teria aí condições de receber essa benesse. Então, o banco traz essas questões em apreciação, pedindo que seja o seu recurso provido. Obrigado, senhor. Doutora Cíntia. Por hora, só o registro? Sim, Excelência. Muito bem. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu apenas sugeriria à doutora relatora, apenas uma sugestão, na ementa fazer menção à aplicação da lei no tempo, porque esse direito à incorporação, em razão do princípio da estabilidade financeira, a partir da reforma, ele não existe mais. Como é um processo anterior, é aplicável. Apenas a título de sugestão, para não ficar parecendo que a nossa jurisprudência estaria sendo refratária à reforma trabalhista. É anterior, né, ministro Delete? Eu faço adequação, sim, e agradeço a sugestão do ministro Alexandre. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, sustentou pelo banco doutor Giovanni Simão da Silva e consignada a presença doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Assim se decide. Obrigada, Excelência. Obrigado. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.802, dígito 12, de 2014, em que são partes João Batista Domingues Costa e Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Está inscrito o doutor Carlos Henrique Matos Ferreira. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, aqui eu afirmo no meu voto que, pela diretriz do item 1 da súmula 83 do TST, não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindendo estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida. Ocorre que o item 2 do mesmo verbete é no sentido de que a inclusão da matéria discutida na orientação jurisprudencial do TST, retira-lhe a característica de controvertida, inviabilizando a aplicação do item 2 da súmula, tal como fez a Corte de Origem. Ao contrário do que consta no acórdão recorrido, em 2013, quando proferida a sentença rescindenda, não mais se discutia a alta aplicabilidade do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo e a sua incidência aos contratos de emprego com a administração pública, direta, autárquica e fundacional, porque já em 2010, 3 anos antes de proferida a decisão rescindenda, a SDI editou a orientação jurisprudencial transitória 75, que dispõe que a parcela dominada sexta parte, instituída pelo artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, é devida apenas aos servidores estaduais seletistas e estatutários da administração pública direta, das fundações e das autarquias, conforme disposição contida no artigo 124 da Constituição do Estado de São Paulo, não se estendendo aos empregados de sociedade de economia mista e de empresa pública, a integrantes da administração pública indireta, submetidos ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173. Sob tal argumento, a referida decisão violou a literalidade da norma constitucional do Estado de São Paulo, o que autoriza o corte rescisório
com fundamento do artigo 485, 5º CPC de 73. Trago precedente, recurso ordinário de que conheço e ao qual dou provimento. Doutor Carlos, por hora, só o registro, né? Senhores ministros, estão de acordo? Decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignada a presença do Carlos Henrique Matos Ferreira pelo recorrente. Assim se decide. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 597, dígito 83 de 2017, em que relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Ministro Douglas, no processo da semana passada, eu já encaminhei o voto a Vossas Excelências. Aqui é uma questão extremamente delicada, a ponderação de princípios de acesso à justiça e direito de defesa, competência. Encaminhei, senhores ministros, voto no dia 22/10. Agora, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu gostaria de louvar o debate colegiado, travado de forma desarmada, na busca da construção conjunta das melhores respostas para os vários casos complexos que nos são apresentados. Vossa Excelência se recorda de que destaquei esse caso na planilha da semana passada, dizendo que poderia ser um daqueles casos que ensejariam reflexões diversas que propunha, inclusive com fundamento na jurisprudência desta subseção, e Vossa Excelência, em boa hora, pediu vista regimental e sistematizou o raciocínio jurídico, que me parece absolutamente oportuno, pertinente, adequado, na medida em que voltado à realização do valor justiça. É claro que nós sabemos que as decisões interlocutórias que rejeitam exceção de pré-executividade são irrecorríveis, exceção de incompetência, obrigado, são irrecorríveis de imediato. Mas é igualmente claro que determinadas decisões equivocadas acabam impondo ônus desproporcionais a determinadas pessoas, naturais ou jurídicas, ensejando a discussão sobre a mitigação da OJ 92 desta subseção. Este me parece ser um daqueles casos. E Vossa Excelência, em boa hora, como disse antes, traz fundamentos que me animam a refluir na minha posição original, convencido de que situações que não aplicam o bom direito à hipótese e são situações manifestas de desprezo ao critério legal, inclusive jurisprudencial. Vossa Excelência igualmente cita os casos em que se admite a relativização da competência, das regras de competência territorial da Justiça do Trabalho. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu pediria vênia para refluir na minha posição inicial, para, acolhendo os fundamentos de Vossa Excelência e agregando ainda alguns outros, conhecer e prover o recurso, estabelecendo o voto vencido do relator no regional e cassando, então, a decisão impugnada com a consequente determinação de envio dos autos ao juízo territorialmente competente para instruir e julgar a presente ação. Obrigado, ministro Douglas. Os senhores ministros tiveram a oportunidade de tomar conhecimento da discussão, estão de acordo ou ponderação? Eu estou absolutamente de acordo. Eu havia entendido, e até fiquei propenso a acompanhar o ministro Douglas, que a empresa ela tivesse atuação nacional. Mas, na verdade, a atuação dela se restringe àquela localidade, e aí se aplicaria o princípio da territorialidade, que seria o local da prestação de serviços. Poderia até haver aquela situação em que o sujeito é contratado num lugar para prestar serviço em outro e haveria o foro de opção, mas não é o caso. E realmente obrigar o empregador a ficar passeando pelo Brasil, contratando advogado, tendo despesa de transporte e outras coisas mais, para poder fazer a sua defesa, é complicado. É verdade que existe o processo eletrônico hoje em dia na Justiça do Trabalho, o que permitiria a realização
da defesa à distância. Mas, por outro lado, tem que ter o comparecimento pessoal, de qualquer maneira, e ainda por cima a obrigatoriedade, em certos casos, de levar testemunha. E até contratar advogado à distância. Tudo isso é um custo desnecessário e penso que nós devemos realmente interpretar aquela regra do artigo 651 da CLT de forma restritiva e também de forma restritiva as exceções. Exceção é exceção a uma regra. Se nós estabelecermos que a exceção deve ser ampliada, nós vamos estar justamente desvirtuando aquilo que é conceito de exceção. Exceção é exceção e ela deve ser sempre interpretada de forma restritiva. Então, eu acompanho, sim. Nesse voto, nós procuramos retratar a jurisprudência da SDI 1, na ponderação desses dois princípios, né, de acesso à justiça e o direito de defesa. Nesse caso, o reclamante ele prestou serviço em Arujá. 10 anos depois, ele ajuiza a reclamação trabalhista em Pernambuco. A empresa não tem atuação em âmbito nacional, então, efetivamente, a privilegiar o acesso à justiça, haveria um comprometimento real, material do direito à defesa. Então, é a hipótese típica em que a exceção poderia trazer um desequilíbrio no exame dessa ponderação de princípios, né? Então, eu proclamo que a decisão, nós temos do novo voto... Senhor presidente. Pois não, ministra Maria Helena. Perdão. Pode divergir? Eu tenho outras situações para examinar, para trazer para a sessão. Pois não, ministra Maria Helena. Então, eu vou, eu sei que a decisão já está solucionada, mas em razão do meu voto, eu vou pedir vistas nesse processo. Pois não. Porque eu não estou segura para votar neste momento. Pois não. Tá, eu também, eu aguardo. Aguardo a vista, né, ministra? Então, ministro Douglas reflui no seu voto para conhecer e prover o recurso ordinário para o fim de suplantar o óbvio da OJ 92 e conceder a segurança, terminando o juiz de primeira vara do trabalho de Palmares, que remeta os autos da reclamação trabalhista e o juiz da vara de trabalho de Arujá, São Paulo, para que prossigam na condução do processo como entender direito. Seria isso, né, ministro Douglas? No que foi acompanhado pelo ministro Alexandre Ramos, né? A Vossa Excelência não votou ainda, né, ministro Alexandre? Não, aguarda, né? Aguarda, Excelência. Está bem. Pelo ministro Alexandre Agra e pelo ministro Renato Paiva, que apresentou a divergência. Suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra Maria Helena Malman, notas de gravado a todos os seus ministros da STI 2. Assim todos, né? A nota é gravada a todos, né? Todos. Tá bem? Mas é um caso que realmente merece reflexão. Tem mais uma vista? Próxima vista? Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1480, dígito 57 de 2017, em que relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Com a palavra, o ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, o meu voto é convergente. Eu estava com duas dúvidas aqui. Primeira, se uma cooperativa de profissionais de área de saúde poderia ter a sua personalidade jurídica desconsiderada. E a segunda dúvida é se a sócia cooperada ela poderia, aqui no caso concreto, diante da atuação que ela tivesse nessa cooperativa, ser atingida por essa eventual desconsideração. Eu fiz um exame, que eu procurei ser de forma acurada em relação ao processo, e, embora ela diga que é sócia cooperada da Saúde Coop e que sua participação sempre se deu nessa qualidade, que apenas coordenava os serviços prestados, sem partilhar qualquer dividendo, não há prova de que figurasse como mera empregada
cooperada. O ônus da prova aqui me parece que deveria ser dela. Embora se saiba que o mero cooperado não responde pela cooperativa, por ser apenas um trabalhador que se organiza com outros para exercer suas atividades laborativas, para ser empregador e empregado de si mesmo, ou seja, excluir a figura do intermediário, a ilação que se faz é que, como consignou a autoridade coatora, é que se chegou ao quadro societário da demanda principal e ao nome da impetrante por meio de consulta à Junta Comercial do Estado da Bahia. E a corroborar tal conclusão, ainda que precária, porque é o que cabe em sede de mandado de segurança, constata-se que o teor da ata de Assembleia Ordinária da Saúde, COP, isso está páginas 7274, que indica a impetrante como diretora de saúde, fazendo cair por terra a alegação de que seria mera sócia cooperada. Não, ela faz parte da administração da cooperativa. Eu pesquisei, não cabe aqui falar, mas ela ainda participa nessa qualidade de uma outra cooperativa. As alegações defensivas da impetrante, de que seria apenas cooperada, não vieram acompanhadas, então, da necessária prova pré-constituída, a infirmar as afirmações feitas pelo juízo ACOR, de maneira que a sua comprovação demanda dilação probatória, inadmitida em mandado de segurança, que não impede que ela, no processo principal, possa fazer a prova que julgar adequado, ou então que, por meio de recurso, isso possa ser revisto. Mas me parece que sem essa prova cabal, que demonstre de forma incontestável o direito líquido e certo dela, não tem como se dar interpretação diferente, penso, daquela que deu a ministra relatora, razão pela qual eu a acompanho. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora. Peço juntada de voto convergente. O ministro Alexandre Agra juntará a declaração de voto convergente ao pé da corda. Assim se decide. Próximo processo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.211, dígito 16, de 2016, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não participa desse julgamento o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte e não participou do início do julgamento o ministro Alexandre Ramos. Ministro Douglas, esse não é aquele caso que está suspenso para a ST completa? O caso envolve, presidente, de fato, uma penhora de salários do impetrante, mas não é bem aquela hipótese de execução trabalhista em que há desconsideração da personalidade jurídica do devedor ou mesmo extensão dos efeitos da condenação ao patrimônio pessoal de sócios, né? Aqui se cuida de uma execução inversa. Houve uma liberação de crédito a maior em favor do impetrante, que é servidor do Estado de Goiás, e em razão dessa singularidade, inclusive a matéria objeto de regência em legislação local, legislação estadual, me pareceu não ser a hipótese de suspensão para se discutir, à luz do CPC, a penhorabilidade ou não da conta salário. Eu estaria, por esse motivo, pedindo ao relator para prover em parte o recurso ordinário, permitindo a penhora do percentual de salários por 24 meses, observada a limitação imposta na lei estadual, após o que haverá inscrição em dívida ativa, seguindo os trâmites próprios a essa espécie, né? É uma hipótese singularizada, presidente. Me parece que não se afeta, não é afetada pelos debates que estão suspensos pela vista do ministro Lélio. Então, Vossa Excelência daria provimento... parcial. Parcial para conceder a segurança, né? Isso. Prossigo tomando votos. Ministro Adelaide, como vota, Vossa Excelência? Está esclarecida, quer vista? Não, senhor presidente, me considero esclarecida. Eu vou acompanhar, com a devida vênia, o voto do relator. Relator. Ministra Maria Malman, Vossa Excelência está esclarecida? Eu voto com o relator aqui. Ministro Alexandre Ramos. Presidente, voto com a divergência. Com divergência, eu vou pedir vista. Porque também é aquela hipótese em que eu estaria empatando ou não, ou definido. E como eu havia imaginado que se tratasse daquela situação comum, ministro Douglas,
não atentei para a particularidade colocada por Vossa Excelência, então peço vista e procurarei trazer na próxima semana. Então, após a divergência do ministro Douglas, que foi acompanhado pelo ministro Alexandre Ramos, e os votos da ministra Adelaide Miranda e ministra Maria Helena, que acompanham o relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato Paiva, notas degravadas a todos os senhores ministros. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.385, dígito 56 de 2017, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento, prejudicado o exame do agravo regimental. Houve sustentação. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu enviei o voto divergente a Vossas Excelências e, examinando os autos, percebi que havia hipótese aqui, ministro Agra, do erro de alvo. E, nesse sentido, me parece que a solução deveria envolver a tentativa de saneamento na linha do novo Código de Processo Civil. A parte ataca a sentença proferida em Bagos. Terceiro, na verdade, houve um agravo de petição que substituiu aquele julgamento. E, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte determina o saneamento do vício para que se possa, na perspectiva do processo colaborativo, da decisão de mérito, enfrentar a pretensão. Então, nesse sentido, me parece que é impositivo o retorno dos autos ao regional, a fim de que os autores sejam intimados para emendar a petição inicial, prosseguindo-se em seguida como se entender de direito. Ministro Alexandre. Senhor presidente, eu recebi a divergência do ministro Douglas e entendo que realmente ele tem razão. Acho que a solução por ele proposta é a melhor. A partir do momento da constatação do erro de alvo. Não sei se seria de erro de alvo de direcionamento, não tem problema em relação a isso. Agora, eu só faria, eu pediria a vênia para poder adotar, então, esse posicionamento do ministro Douglas. A única coisa, eu estive até conversando com a ministra Malma a respeito, a única coisa que talvez fosse necessário fazer, diante do regresso dos autos, da devolução dos autos do processo ao TRT de origem, que seria para emendar a petição inicial, seria a anulação dos atos, porque simplesmente manda emendar e conservar os atos que foram praticados. Então, acho que não haveria muito sentido. Então, tem que anular, ou seja, regressando ao tribunal de origem, já com a anulação dos atos praticados em razão desse erro de alvo, para que, já na vigência do novo Código de Processo Civil, possa, então, ser dada a oportunidade da emenda correspondente. Então, seria a solução que eu proporia, ou seja, adotar o voto do ministro Douglas apenas na parte do fecho, anular os atos praticados a partir dali, a fim de possibilitar que seja feita a adequada emenda em face do erro de alvo, diante do que dispõe o CPC de 2015. Senhores ministros. A minha única dúvida, nós poderíamos fazer isso já em recurso ordinário? Ministro Douglas. Porque me parece porque até em juízo ordinário, não é, mandar emendar inicial, agora em recurso ordinário, tendo sido julgada a ação, será que nós poderíamos, de ofício, me parece, anular presidente, tudo? E essa é a minha dúvida. Penso que sim, presidente. A matéria foi alegada, eu creio que sim. Eu não vejo nenhum impedimento. Nós teríamos aqui o erro em procedendo, o erro em julgamento, a questão de erro em procedendo, então não vejo nenhuma dificuldade. Foi alegada essa matéria de erro de... Não, na verdade não foi, né? mas no sistema do CPC de 73, nós conferíamos o tratamento da impossibilidade jurídica do pedido nessas hipóteses, portanto, condição da ação, portanto, matéria de ordem pública. No atual sistema processual, essa situação tem sido tratada vinculada ao interesse de agir, também condição de ordem pública. E nessa condição seria, portanto, passível de cognição de ofício para que seja regularizado o procedimento. Detectada a ausência do interesse na rescisão da sentença que foi substituída por acórdão, o processo colaborativo, que prestigia a decisão de mérito, impõe a adequada
dedução da pretensão, franqueando-se a parte autora a retificação da sua petição inicial. O que chama talvez a atenção nessa hipótese, comentava com o ministro Agra, acho que com Vossa Excelência também, antes da sessão, é se esta abertura para a emenda da inicial pode se prestar à adição de fundamentos outros que talvez se revelem mais compatíveis com a pretensão de desconstituição de uma coisa julgada, que, segundo se sustentou da tribuna e os autos revelam, evidenciam, envolve a anulação de uma transação judicial promovida junto a um terceiro de boa-fé que estaria vendo um bem de família ser apreendido judicialmente, retirado de sua propriedade, de sua esfera pessoal de domínio, em franca contrariedade aos elementos de convicção apresentados lá nos autos da ação matriz, e por isso o ministro Agra dizia que não haveria erro de fato, erro de percepção, porque a declaração de imposto de renda e o comprovante de pagamento da taxa de a taxa de transcrição da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis, todos esses documentos foram apresentados e não adequadamente valorados, configurando, então, quem sabe, uma violação do artigo 522. Perdoe, presidente, eu acabei me empolgando aqui nos registros, mas, efetivamente, me parece que é a hipótese, sim, de declaração de nulidade dos autos, como propôs a ministra Maria Helena, já que a inépcia da inicial reabre a fase postulatória, revelando-se incompatível com qualquer ato que tenha sido praticado após este instante. Senhores ministros, eu continuo assim perplexo, né? Não que eu esteja divergindo, mas eu gostaria de meditar por uma semana apenas. Ministro Alexandre. Senhor presidente, eu também fiquei com essa dúvida, porque nós estamos tratando aqui, inclusive, de tribunal competente para essa questão, porque o erro de alvo acaba definindo, de uma certa forma, a competência. É isso que diz o dispositivo específico do Código de Processo Civil de 2015 quanto à ação rescisória, que, feita a emenda, o processo passará a sofrer uma nova análise pelo tribunal competente. E, na disciplina específica da incompetência, dispõe ali o parágrafo 4º do artigo 64, que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Então, me parece que toda essa dinâmica do que vai ser validado ou não, conforme aquilo que for emendado da nova petição inicial, caberia ao tribunal de origem fazê-lo. Então, me parece que a dúvida de Vossa Excelência é a minha também nesse sentido. Então, num primeiro plano, eu estaria excluindo essa decretação de nulidade e deixando claro para o tribunal de origem a ponderação disso, se eventualmente aproveitamento de algum ato que foi já praticado, alguma prova, enfim, conforme os elementos que constem do processo. Ministro Douglas, só para meu esclarecimento final, o erro de alvo teria sido porque ele teria indicado a decisão que julgou os embargos de terceiros e não o acórdão que o ratificou. Então, não haveria alteração de competência. A competência continuaria sendo do juízo do TRT, não é a questão de entre competência do TRT e TST. Tá bem. Senhor presidente. Pois não. De fato, Vossa Excelência captou. Essa é a hipótese, não há alteração da competência originária para o exame da ação rescisória. Mas o ministro Alexandre Ramos, numa outra ocasião, levantou a nova disciplina do Código de Processo Civil que permite ao juízo competente o dimensionamento da extensão dos efeitos da retificação do feito, do procedimento. Então, me parece, ministro Alexandre e ministra Maria Helena, que talvez seja a hipótese não de declarar desde logo, nulos todos os atos praticados, mas deixar ao juízo competente a análise da extensão dos efeitos que decorrem da emenda da inicial com a retificação da decisão rescindenda. Agora, é fato que, assim entendendo, e havendo emenda inicial, tem que se reabrir o prazo para contestação. E o processo pode ter um outro curso. Isso também não há como discutir, não há como negar. A questão se nós vamos declarar nulidade é só para dar uma segurança para a instância, para outra instância, de saber. Porque se nós vamos simplesmente dizer,
faz emenda inicial, reconhecer o direito da emenda inicial, pode surgir uma série de dúvidas. Mas, na sistemática do Código de Processo Civil, e sempre foi assim, pelo que eu sei, desde 1939, o ato anulado pode simplesmente ser ratificado. A ratificação dos atos que são declarados nulos. E os de 2015 continua com esse princípio. Então, mesmo declarada a nulidade, o juiz da instância competente ou ordinária, que nós estamos aqui também com competência ordinária, né, aproveita ou não os atos. Mas não, se essa terminologia vai nos dividir, eu não vejo, podemos bem, simplesmente para facilitar. Tá bem. Então, de qualquer forma, é mais uma razão para eu ficar com vista. E eu trarei com brevidade, apenas para constar na certidão, que o relator, então, colheria a questão de ordem. Não, qual seria a questão? Como ficaria, ministro Alexandre? Senhor presidente, eu estou aqui repensando. Não está nisso. Nesse caso, então, determinaria o regresso dos autos ao TRT, em razão de não ter sido tramitado de forma correta, diante do erro de alvo, citando, então, ou intimando, a parte a que ela possa sanar o defeito em relação à decisão própria a ser atacada, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, e aí facultando ao tribunal de origem anular ou ratificar os atos a partir dessa emenda. Penso que seria preferível simplesmente a anulação, que é para poder dar o direcionamento adequado. E até a possibilidade de apresentar o ato de uma forma um pouco diferente. Mas fica aí, então, a sugestão da possibilidade de transferir para o órgão julgador, ele tomar a providência adequada a partir da emenda, anulando ou conservando os atos, ou ratificando os atos já praticados, conforme essa emenda for feita. Muito bem. Então, o relator acolhe a divergência do ministro Douglas para, de ofício, não é, determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para a emenda da inicial em razão de erro de alvo. Tá bem? Fica só por hora, por enquanto, só assim. E, em consequência, daria provimento ao agravo regimental, não é, ministro? Exatamente. Também. E suspenso o julgamento em razão da vista regimental do ministro Neto Paiva. Notas degravadas de todos os seus ministros. Presidente, isso que eu ia pedir. As notas degravadas. Eu também quero. Mais alguma coisa? Senhores ministros, não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.